tu estarias a fazer? Se tu não tivesses limites financeiros nem limites geográficos, o que é que tu estarias a fazer se tivesses essas condições reunidas? Quando me fizeram esta pergunta há algum tempo atrás, já talvez uns 2 ou 3 anos atrás, rapidamente a resposta que me saiu naturalmente foi: eu estaria a fazer o mesmo que estou a fazer agora. Talvez com mais recursos, mas não mudaria muita coisa naquilo que eu estou a fazer. Tentaria evitar os erros, obviamente, mas isso não depende do dinheiro nem do local. Aí às vezes depende mais de mim. Mas muitas vezes tu não tens esta resposta, é porque é possível que tu estejas insatisfeito com aquilo que estás a realizar e com aquilo onde estás a viver. Talvez é uma boa oportunidade de refletires então qual é o objetivo que Deus tem para ti. Porque a resposta que tu dás a estas questões tem muito a ver com o facto de tu saberes ou não o propósito de Deus para a tua vida e estás a viver esse propósito independentemente das circunstâncias. Porque se tu achas que o teu problema é falta de dinheiro, ou o teu problema é o país onde nasceste ou onde estás, se calhar precisas de fazer uma mudança na maneira de encarares a vida. E é isso que eu te quero convidar a fazer nesta manhã. O pastor Paulo Pedro já nos desafiou semana passada a refletir sobre isso. Uma extraordinária pregação, podem assistir na internet. O Luís agora tem-nos levado ao Facebook. Eu não sei quantos amigos estão a assistir em direto, mas damos um alô a esses que nos estão a assistir em direto na página do Facebook. E depois aqueles que nos visitam na internet, no canal da Igreja. É sempre um privilégio ter mais pessoas do que aquelas que estão aqui na nossa comunidade a assistir à palavra do nosso Deus. E essa é uma extraordinária ferramenta que nós temos, e a semana passada o pastor Paulo Pedro desafiou-nos a refletir seriamente como é que nós encaramos a vida. E nós temos assim sempre na passagem de ano aquela ideia que se nós tomarmos as 12 passas nas 12 badaladas e empurrarmos aquilo, estou a citar o pastor, não sou eu que sugiro, empurrarmos aquilo com um golo de champanhe, então a vida do ano a seguir vai ser completamente diferente. Mais que não seja porque és capaz de começar a frequentar um grupo de alcoólicos anónimos. Se continuares a beber muito champanhe. Muitas vezes nós achamos que a vida vai mudar com pozinhos de perlim-pim-pim. Se a gente fizer um passe de mágica, as coisas mudam. E infelizmente, ou felizmente talvez, não é assim. A vida muda sim. E Deus está empenhado na mudança. Deus é o agente principal de mudança. Deus é aquele que promove as verdadeiras mudanças na vida. E às vezes parece que nós cristãos já nos habituamos de tal maneira a esta linguagem que já nos resignamos à situação em que nós estamos. E por isso já não esperamos grandes mudanças na nossa vida. Eu quero desafiar hoje a pensar de forma diferente. Precisamos talvez cada um de nós, mesmo nós cristãos, ter mudanças na nossa maneira de ser, na nossa maneira de estar. Então eu quero te convidar a abrir no livro de Efésios, capítulo 4, e vamos ler a partir do verso 14, apesar de ali estar verso 17. Vou-te convidar a ler a partir do verso 14, porque o verso 14, na versão que eu estou a utilizar, utiliza uma linguagem muito interessante sobre isto que nós estamos a conversar nesta manhã. Paulo está a relatar no capítulo 4 a forma como nós devemos viver à luz daquilo que nós somos. Nós somos filhos de Deus, logo devemos andar como filhos de Deus. Devemos ter a nossa vida, os nossos comportamentos, as nossas atitudes, a nossa existência deve-se pautar por aquilo que nós somos em Cristo Jesus. E por isso temos uma implicação de vida uns com os outros. Estamos implicados, somos membros uns dos outros, daí a nossa falta de civismo ou o nosso civismo. Tem a ver com a compreensão que nós temos da vida, como é que nós estamos a viver a vida. E Paulo então chega ao objetivo de toda esta reflexão que ele faz na carta aos Efésios. E diz assim na versão que eu estou a usar, que é a versão King James, verso 14 do livro de Efésios, capítulo 4. O objetivo é que não sejais mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas teológicas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro. A razão de ele estar a escrever toda esta carta é para que nós não sejamos ingênuos e nós não pensemos que tudo aquilo que abre a Bíblia logo é de Deus. Tudo aquilo que se diz igreja logo é cristã.
Cuidado. As notícias que circulam no nosso país denotam que há algumas coisas que se chamam igreja e que nem de perto nem de longe vivem a ética cristã. Então cuidado. Não sejamos nós também ingênuos a pensar que tudo aquilo que tem o nome de cristão ou tem o nome de igreja, logo é bom. Cuidado. Agora, também tínhamos um outro cuidado, que é, ao ver notícias como essas que têm circulado nos nossos noticiários, ficarmos logo catalogados e a pensar, é tudo igual. Todos os pastores são uma cambada de gente corrupta, todas as igrejas são uma cambada de gente que se está a aproveitar das criancinhas e a aproveitar-se das circunstâncias dos coitados. E isto é um erro. Quando nós pensamos assim, infelizmente, estamos a pôr dentro do mesmo saco gente que é séria, trabalhadora, gente que dá o litro pela vida dos outros, gente que se sacrifica a sério para que outros tenham qualidade de vida e conheçam quem Jesus Cristo é. Eu conheço o tecido evangélico português, também infelizmente não somos assim tantos como isso, mas 1000 igrejas no país, onde tivemos reunidos 200 e qualquer coisa pastores. Eu diria que esteve lá a maioria dos pastores evangélicos portugueses. Deve haver talvez uns 600 pastores em Portugal, e eu sei que a maioria dos pastores em Portugal é gente séria, gente boa. Eu conheço quase a maioria pelo nome. Eu sei que são gente trabalhadora, gente que serve ao Senhor de todo o coração. Infelizmente temos ovelhas negras, e Jesus avisou-nos disso. Ele disse que no meio do trigo vai haver joio, e nós não sejamos ingênuos pensando que tudo é trigo, tudo aquilo que se diz igreja, porque tem os edifícios grandes ou tem edifícios muito bonitos, logo aquilo é cristão. Cuidado. Paulo está a dizer, não se deixem iludir, não se deixem enganar por todo o vento de teologia que surge. E ao longo das décadas têm surgido para aí teologias umas mais estranhas do que outras. E quem tem acompanhado o desenvolvimento teológico dos últimos 40 anos, acontecem coisas fantásticas naquilo que se chama o tecido evangélico. Coisas que até me envergonham algumas delas. Não é? Houve uma fase em que algumas comunidades, o grande momento do culto era as pessoas irem para ver se ganhavam dentes de ouro. Era assim, iam à frente, o pastor orava, eu não sei se havia dentes de ouro, porque não parece que pegou a moda, não é? Mas havia. Igrejas a encherem-se porque as pessoas iam lá para ter dentes de ouro. Há quem goste, não é? Eu não acho assim tão bonito. Os rappers deviam estar a encher igrejas hoje em dia, porque há aí muitos rappers que acham que aquilo é giro. Depois houve uma fase que era a fase em que as pessoas ficavam na igreja, uns a zurrar, outros a latir, outros a miar, e achavam que aquilo era ser cheio do Espírito Santo. E há coisas estranhas a acontecer. Cuidado com os ventos da doutrina que por aí surgem. Nós temos a Palavra de Deus, devemos olhar para a Palavra de Deus e perceber o que significa ser cheio do Espírito. Ser cheio do Espírito também não é ficar macambúzio na igreja. Alguns de nós, os ditos conservadores, a gente acha que ser cheio do Espírito é ser assim uma pessoa muito séria, que nunca ri, nunca dá uma gargalhada, nunca está assim muito alegre, porque isso já é carne, isso é carnalidade. Ser feliz é ser carnal. Não. Ser feliz é ótimo, é isso que Deus deseja que cada um de nós seja. Então cuidado para não cairmos nos erros de doutrina de um lado ou do outro. O formalismo não é espiritual. O formalismo, Jesus a certa altura até chamava que os fariseus eram hipócritas. Porque eles queriam preservar as formas, não percebendo sequer o Espírito de Deus. Então cuidado para nos deixarmos conduzir verdadeiramente pelo Espírito de Deus. Irmãos, não caiamos neste erro de ser julgado de um lado para o outro pelas modas. E a tendência de muitos de nós é ir pela moda. Onde está a andar? Qual é a igreja da moda? Qual é a igreja que está indo? Onde é que toda a gente está a ir? E é ali que eu vou, porque ali é que é. Cuidado, para não sermos levados por todo o vento da doutrina. Isto não quer dizer que as igrejas estão a crescer e que são boas igrejas. Eu conheço esses pastores, gente séria, está a trabalhar para o Senhor de forma consagrada, com o seu coração inteiro na obra. E depois ele prossegue a dizer no verso 15: longe disso, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, que é Jesus Cristo. Cresçamos na nossa relação com Deus. Isto é o objetivo da nossa vida. Crescermos até à estatura do varão perfeito, que é a pessoa de Jesus Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo. Irmãos, a gente vem à igreja para quê? Porquê é que nós congregamos numa comunidade? Porquê é que nós fazemos parte de um grupo familiar?
Porquê é que nós fazemos parte de um pequeno grupo de jovens, de crianças, um grupo de apoio terapêutico à terça-feira, ou de um outro grupo de escola bíblica à quarta, ou outro grupo qualquer que nós temos na igreja? Porquê é que nós fazemos parte das comunidades? Irmão, porque tu tens uma missão a cumprir. Tu tens um objetivo de vida. Tu precisas ser útil à comunidade. Aliás, Deus quer que tu sejas útil à comunidade. Deus quer te dar um propósito, um significado na tua existência, mesmo que seja algo pequeno. Deus não nos chama a todos para fazer grandiosas coisas. Ainda que as coisas grandiosas são aquelas coisas que são pequenas. Como Jesus diz, vocês me fizeram a mim quando me deram um copo de água, dar um copo de água a um bebê é obra de Deus. Muitos de nós não pensamos nisto assim. Nós pensamos que a obra de Deus é aquelas obras sociais fantásticas de dar apoio aos mendigos, que também são obra de Deus, de levar abrigo, ter apoio emocional às pessoas. Mas a obra de Deus é às vezes aquela pessoa que nós não identificaríamos como sendo alguém carenciado, mas ainda assim nós nos dispomos a servir. E esta é a obra de Deus. É dar um copo de água a um pequenino. E Jesus diz, quem faz isto, fez a mim próprio. É como se tivesse feito ao Senhor Jesus Cristo, se nós fizermos com a atitude certa. Então nós existimos como comunidade para nos edificarmos uns aos outros, como diz aqui o texto, nos edificarmos em amor, na medida que cada parte realiza a sua função. É vital cada um de nós estar atento àquilo que Deus nos chamou a realizar nesta comunidade ou noutra, depende da comunidade a que tu fazes parte. Mas realiza a tua obra. Não é um dom de Deus ser consumidor. Eu venho para ser abençoado. Sim, sem dúvida. Todos nós viemos aqui para receber alguma coisa da parte de Deus, senão não viríamos. Faz parte do processo de crescermos, sermos alimentados. É natural que uma pessoa que está em crescimento se alimente. Aliás, quem cresce mais, se alimenta muito mais. Os jovens, certo? Os jovens, quando estão na fase de crescimento, os pais que se queixam. Eles nem notam, não é? Os pais é que dizem, preciso de aumentar o salário, porque lá em casa está a sair mais comida da despensa do que entra, não é? Então, quando se está em crescimento, é natural que a pessoa se alimente mais. Então é bom quando eu vou à igreja para me alimentar. É para isso que as comunidades existem. É para isso que os pregadores pregam cada domingo, senão não fazia sentido nenhum nós falarmos da palavra de Deus a cada domingo, faríamos outra coisa diferente. Nós alimentamos a comunidade com a palavra de Deus para quê? Para que a comunidade se edifique a si mesmo e trabalhe em função um dos outros, se apoie uns aos outros. É para isto. E é esse capítulo 4 que está para trás, que Paulo está a relatar dizendo, os pastores, os mestres, os apóstolos foram dados à igreja para eles ensinarem, treinarem os santos. Para quê? Para que os santos, para que os crentes, vocês que estão aí deste lado, vocês estão sentados no vosso banco, possam fazer a obra do ministério. Este é um paradigma que nós precisamos mudar. Porque nós durante séculos vivemos com a ideia de que são os pastores e os padres que fazem a obra do ministério. Eles é que têm a responsabilidade, eles é que são os sacerdotes, eles é que são pagos pela igreja, eles é que têm que trabalhar. Este é um erro teológico básico. O cristão, de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a palavra de Deus, é um servo do Deus Altíssimo. Tem uma função. Se tu não tens uma função, eu quero desafiar. É um bom desejo para este ano. É um bom projeto para tu dizeres qual é a função que Deus quer que eu desempenhe na comunidade onde eu estou. Consumidor não é de certeza. Essa fase é daqueles que se vieram e estão a adaptar à comunidade. Esses, obviamente, têm espaço para isso. As nossas visitas são sempre muito bem-vindas e, obviamente, têm espaço para estar connosco até dizerem pertence à comunidade. A partir do momento que dizem pertence à comunidade, meu amado, é tempo de arregaçar as mangas, porque tu tens um trabalho e uma função a desempenhar neste corpo. Não estás aqui para consumir. És bem-vindo como visita, sempre. Mas como membro da comunidade, estás cá para servir. E todos têm uma função nesta comunidade. E eu quero este ano, ao longo das semanas, eu vou ter algumas conversas com alguns de vocês, está bem? Porque alguns de vocês foram visitas durante muito tempo, e agora já chegou o tempo de não serem visitas. São já da casa, já são amigos, já são família. Então a família ajuda-se mutuamente. Temos funções uns para com os outros. E este é o desejo de Deus, não é porque nós, pastores, inventámos isso. Se tiveres dificuldades, passa esta semana em jejum e oração e fala com Deus, porque Ele está a desafiar hoje. Espero eu, leia a palavra de Deus e ouve aquilo que o Senhor está a falar ao teu coração. Então entramos na passagem de hoje, está bem? Isto era só uma introdução para nos dar o contexto daquilo que Deus quer falar ao teu coração nesta manhã.
Diz assim o verso 17: sendo assim, então, tendo em conta isto que está dito anteriormente, sendo assim, eu vos afirmo, e no Senhor insisto, para que não mais viveis como os gentios. Não vivamos mais com inutilidade dos nossos pensamentos. Não vivamos mais de uma forma como se não tivéssemos Deus. Como se não tivéssemos Cristo a viver em nós. Como se não fôssemos filhos de Deus com um propósito de vida, uma missão e uma função no seu corpo. Não andem mais dessa maneira. Não andem mais a viver de uma forma que vivem só para vocês mesmos, de uma forma a satisfazer só os vossos desejos, só as vossas necessidades, sendo isso a prioridade da vossa vida. Não é assim que um filho de Deus deve viver. Um filho de Deus vive em função daquilo que aprendeu de Cristo, e aquilo que ele aprendeu de Cristo é que Jesus pegou no seu corpo e repartiu pelos seus. E ele disse: fazer isto em memória de mim. Repartam-se em favor dos outros. Deem-se em favor dos outros. Quem vive em função de si mesmo é um gentio. É um que não conhece a Cristo. Não conhece nem tem a mente de Jesus. Quem vive em função das suas próprias necessidades não percebeu quem é Jesus e o que Jesus requer de nós. Por isso Paulo diz no verso 17: sendo assim eu vos afirmo, e no Senhor insisto, não vivam mais como quem não tem Jesus. Comecem a viver o ano 2018, e aqueles que já viviam até 2018, porque temos muitos que já absorveram isto, já são cristãos. Quem vive já como cristão, continue. Quem ainda não vive como cristão, mas se diz cristão, passa a viver como cristão. Mude. Paulo tem estes textos que são recorrentes nas suas cartas. Semana passada vimos uma passagem em 2 Coríntios capítulo 5. Nós temos Romanos capítulo 12, versos 1 e 2, onde Paulo diz para nós apresentarmos o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o único culto lógico que um cristão pode fazer ao Senhor, porque já entendeu quem Jesus é, já entendeu quem Cristo é, e entendeu a sua razão de ser, da sua vida. Por isso ele agora entrega o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é a única coisa lógica que alguém pode fazer quando conhece a Jesus. E depois ele diz uma coisa mais extraordinária no verso 2, que é: agora precisamos mudar a nossa maneira de pensar. Não te conformes com os padrões do mundo. O mundo vive em função de si mesmo. Quanto mais prazer eu tenho, quanto mais as coisas vivem em função daquilo que eu sou, mais eu estou satisfeito. O mundo cristão vive com um outro paradigma completamente diferente. Eu vivo em função do outro ao ponto de eu chegar a amar os meus. Isto não é normal. Isto é alguém super. É alguém super em Cristo. Porque, humanamente falando, ninguém consegue fazer isto. É impossível qualquer ser humano viver em função do outro. Não é possível, e todos nós já temos experimentado isto. Quando nós saímos debaixo da asa do Senhor, quando nós saímos debaixo da comunhão com Cristo, nós temos uma tendência muito forte de voltar para o nosso erro. Então ele insiste que não vivam mais como gentios. Eles, versos 8, estão com o entendimento mergulhado nas trevas, separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, devido ao embrutecimento do seu coração. A razão por que as pessoas vivem como vivem, em função de si mesmas, é porque elas não veem mais nada. Visitem aquela pregação, mais uma vez, que o pastor Paulo Pedro nos deu, daqueles que não veem mais do que um palmo à frente do nariz. Há pessoas que não veem mais do que um palmo à frente do nariz. Esses são aqueles que não têm Cristo. Porque não conseguem ver para lá daquilo que é a realidade. A realidade imediata. Porque a realidade é muito mais abrangente. Então não vivam dessa maneira, com o seu coração embrutecido. E eu gosto desta expressão do verso 19. Havendo perdido toda a sensibilidade, diz esta versão. Eu não sei qual é a versão que estás a usar, mas esta versão diz: perdendo toda a sensibilidade. Sabem o que é que a psiquiatria e a psicologia chamam a isto? Sociopatas ou psicopatas. São pessoas que não são sensíveis às necessidades dos outros. E hoje vivemos dias em que este fenómeno psiquiátrico se está a multiplicar. As pessoas são muito metidas em si mesmo, concentradas nas suas necessidades, concentradas no seu eu e insensíveis àquilo que está ao seu redor. Pisam tudo e todos para alcançar o seu objetivo. E tu conheces de certeza pessoas assim. Eu conheço várias pessoas assim. Estas pessoas que não conhecem a Deus perdem a sensibilidade. E infelizmente há cristãos que às vezes são insensíveis. Há cristãos porque não se deixam moldar, porque não vão viver estas propostas que as Escrituras nos deixam
de nos relacionarmos com os outros à luz daquilo que aprendemos com Cristo, acabam elas próprias também por serem sensíveis às necessidades do outro. O grande desafio cristão é nós olharmos para o outro e sermos sensíveis às necessidades do outro. Mas eu receio que, ao dizer isto, tu possas pensar assim: pois, os outros têm que ser sensíveis às minhas necessidades. Não é isto que eu estou a dizer. Eu estou a dizer que tu tens que ser sensível às necessidades dos outros. Percebes a diferença? Não é os outros que têm que ser sensíveis às tuas necessidades. Obviamente que todos nós gostamos disso. Eu gosto. Aliás, é das coisas que mais me desorganiza, é quando as pessoas que eu considero, que eu valorizo, que são importantes na minha vida, não me valorizam, não me consideram, não são sensíveis àquilo que eu acho que seria as minhas necessidades. E eu aí, sabem o que é que preciso? Preciso voltar a Deus. Preciso me encontrar novamente com Cristo. Preciso dizer, ok, talvez as pessoas não estão a ser sensíveis como eu gostaria, mas eu tenho que continuar a ser sensível. E isto não é fácil. Paulo nos diz que isto é a morte do eu todos os dias. Sou levado ao matadouro como um animal, diz ele. Todos os dias, e não há intervalo. Porque é aí que Cristo se pode manifestar. E este é o desafio que Deus nos deixa para nós. Havendo estes homens perdido a sensibilidade, eles se entregaram a um estilo de vida depravado, cometendo com avidez toda a espécie de impureza. Entretanto, não foi assim, não foi isto que vós aprendeste de Cristo, se é que de facto ouviste que nele fostes discipulados, conforme a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, foste instruídos e vos despiste do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serdes renovado no vosso modo de raciocinar, e vos revestistes do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros do mesmo corpo. Estremecei de ira, mas não pequeis. Acalmai a vossa raiva antes que o sol se ponha, e não deis lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que está atravessando um período de necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas somente a que seja útil para edificar, de acordo com a necessidade, a fim de que comunique graça aos que a ouvem. Não entristeceis o Espírito de Deus, para o qual fostes selados para o dia da redenção. E toda a amargura, cólera, ira, gritaria, blasfema, sejam eliminados do vosso meio, bem como toda a maldade. Pelo contrário, sede antes bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando-vos uns aos outros da mesma maneira, como Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Aqui temos mais ingredientes, porque esta receita que Paulo nos dá aqui não é uma receita fechada, não é uma receita completa. Ele vai fazer esta reflexão constantemente em outras cartas, dizendo há coisas que nós temos controle sobre elas, sobre as quais Deus espera que tu e eu façamos, para podermos viver uma vida feliz. Em resumo, este seria o desafio para hoje. Queres ter uma vida feliz? Há coisas que tu precisas fazer. Há coisas nas quais tu tens de te envolver. Há coisas que tu precisas aplicar à tua vida, praticar na tua vida, para tu próprio poderes alcançar o projeto de Deus para ti. Deus tem sonhos para ti. Muitas vezes nós ficamos aquém. Eu olho para o Velho Testamento e acho impressionante. Deus, quando deu ao povo de Israel a terra prometida, Deus deu uma terra gigantesca, desde o Egito até lá acima ao rio Eufrates. É curioso que o povo de Israel nunca chegou a alcançar a terra prometida. Sabem porquê? Porque ficaram concentrados na sua necessidade, concentrados no seu bem-estar pessoal, e esqueceram-se que a promessa de Deus era muito maior do que aquilo que eles estavam a ver. Irmãos, eu sei que para nós às vezes acontece o mesmo. Deus tem coisas maravilhosas para o seu povo, coisas fantásticas para nós podermos abraçar e viver, desde que nós estejamos a fazer o processo interno de mudar aqui algumas coisas em nós. Precisamos de deixar coisas e abraçar coisas. A pergunta é, estás a deixar as coisas certas e a abraçar as coisas certas, ou estás a deixar as coisas certas de lado e a abraçar as coisas erradas? Porque isto pode acontecer. Há pessoas que, diante da pressão, diante das circunstâncias difíceis, acabam por abraçar o que está errado
e largar o que está certo. E depois estranham-se que lá à frente a coisa deu errada. Funcionou mal. Não deu certo. Pois é possível. Porque talvez não fizeste as boas opções. Então eu queria te levar a uma reflexão sobre quem nós somos como seres humanos e o que é que Deus nos propõe para nós podermos fazer estas opções corretamente e alcançarmos aquilo que é o propósito de Deus, a maturidade de Deus, o objetivo de Deus para nós não andarmos agitados de um lado para o outro sem saber qual é o nosso rumo, qual é o nosso significado, qual é a nossa vida. Então eu gostava de mostrar um outro slide que eu tenho para a frente para nos ajudar a refletir um pouco mais sobre isto. O ser humano é constituído por 3 partes. Podes dar aí mais uns cliques? O corpo, a alma e o nosso espírito. Nós somos constituídos desta forma. E obviamente o corpo é a parte material. O nosso corpo interage. Podes dar mais uns quantos cliques? Ok? Vamos para o espírito, que eu pus aí por ordem diferente. O espírito nos aponta para o mundo espiritual. Ele interage connosco. Quer nós gostemos da ideia ou não, há um mundo espiritual à nossa volta que nós não percepcionamos, não visualizamos completamente, porque nem sempre se materializa. As próprias Escrituras não nos dão todas as pistas sobre este mundo espiritual. De vez em quando ela levanta-nos assim o véu e nós percebemos que há uma batalha que está a acontecer lá. Há situações que se refletem na Terra porque são trabalhadas nos lugares celestiais e nós começamos a perceber que há uma interação entre estas 3 áreas da vida. O mundo físico, o mundo espiritual e o mundo da alma, das ideias, o mundo social. E a palavra de Deus nos desafia muito a interagir com estas 3 áreas. Aliás, 2 delas têm muito mais peso sobre o nosso ser do que o nosso corpo. Ainda que muitas vezes nós ficamos focados no nosso corpo. E o nosso corpo é aquilo que é os nossos desejos mais imediatos. Os nossos desejos, aquilo que a Bíblia chama desejos da carne. As nossas vontades, os nossos apetites. Aquilo que me apetece fazer. Aquilo que me dá algum prazer fazer. E tem a ver com o nosso físico, o nosso corpo. E nós, seres humanos, somos constituídos por estas 3 áreas. O mundo das ideias é aquilo que a Bíblia chama da sociedade. O mundo dos valores que a sociedade nos impõe. E nós estamos numa época esquisita, digo eu. Vivemos num período da sociedade estranha, em que os valores se chocam constantemente, essencialmente aqui nesta velha Europa, onde vivemos períodos... O próprio Presidente da República dizia que este ano foi um ano estranho, não é? Eu concordo. Um ano confuso, as coisas são confusas. Temos valores, temos igrejas que se enchem, mas a sociedade que se degrada, leis que se aprovam que não fazem sentido quando nós raciocinamos sobre elas. Que não têm lógica, uma lógica pelo menos de saúde humana. E acabamos por ficar confusos. O que é que está a acontecer? Quanto mais mega igrejas nós temos, mais confusão na sociedade se instala. E este é o mundo em que nós vivemos. A sociedade, os valores da sociedade. Quais são os valores que a sociedade valoriza? Perdoem a redundância. Quais são os valores que a nossa sociedade mais valoriza? Se tu tivesses que dizer o valor principal da nossa sociedade é... Tu dirias o quê? Qual é o valor que a nossa sociedade europeia, portuguesa, mais valoriza? Conhecimento, ok? Posição, prazer, estatuto, sucesso, dinheiro, reconhecimento, liberdade, já foi? Já lá vai o tempo da liberdade, mas foi um valor. Foi um valor. Muita vaidade. Muita vaidade. Tudo isto é verdade. Estes são os valores que norteiam a nossa sociedade. Há um outro que não foi mencionado, eu ouvi acho que por aí, conforto. O que é confortável, o que nos dá prazer, nós vamos por aí. Se aquilo não for confortável, não nos der prazer, a gente passa ao lado. Mesmo que nós não verbalizemos isto. Agora, estes valores, que são os valores da sociedade em geral, têm-se tornado os valores da Igreja em particular. E mesmo nós cristãos que deveríamos ter uma outra maneira de pensar, que é o que Paulo nos está a dizer aqui, nós deveríamos ter uma maneira de encarar a vida, que o conforto obviamente é importante, ninguém quer viver uma vida desconfortável, ninguém quer viver uma vida em que não tem prazer, isto seria parvo. Obviamente nós não estamos a dizer que um cristão não quer isto, só que isto não pode ser os valores principais da nossa sociedade. Quando nós listamos os valores, todos nós temos valores.
Estava a falar com um dos meus filhos e ele dizia: a nossa sociedade hoje não tem valores. Tem. Os valores foram mudados. Aquilo que no passado era um valor, hoje passou na hierarquia de valores cá para baixo. Por exemplo, há uns anos a liberdade era muito mais importante do que é hoje. Hoje já não é a liberdade que é tão importante. Hoje o que é importante é o meu prazer individual. E se eu tenho prazer individual, a liberdade, enfim, fica lá um bocado arrumada lá para a retaguarda. É importante também, não deixou de ser importante. O que acontece passou a ser a minha... Exatamente. A liberdade que conta já não é a liberdade coletiva, passou a ser a liberdade individual. E se a minha liberdade está posta em causa, a dos outros não faz mal, não é? Por isso é que há algumas leis que impõem aos outros silêncio desde que eu possa falar. E quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à Igreja. Então, estes são os valores que têm norteado e infelizmente começam a influenciar a Igreja. E o que é que está a acontecer não é que esses valores alguma vez desapareceram. No passado as pessoas tinham estes valores na mesma, eles estavam numa hierarquia diferente. E hoje eles passaram por uma hierarquia de prioridade. E isto tem norteado a nossa maneira de ser e de estar. Então nós, os seres humanos, movimentamos-nos nestes três mundos, na realidade. O mundo físico, material, o mundo concreto, daquilo que nós observamos à nossa volta, que os 5 sentidos nos dão a percepção, mas também nos movimentamos no mundo das ideias, no mundo dos valores, que influenciam a nossa maneira de ser e estar, e depois movimentamos ainda no mundo espiritual. E é isto que constitui toda a nossa realidade. A nossa realidade não é só o mundo físico. Não é só o mundo das ideias, nem é só o mundo espiritual. É estes três componentes que constituem a realidade. E nós precisamos ter esta consciência da realidade. Então, Paulo está-nos a dizer, para nós vivermos uma vida feliz, uma vida com um objetivo claro e que nos traz aquilo que são as alegrias da vida, nós temos que ter a percepção destas três realidades, mas temos que ter a percepção em particular aonde é que as batalhas acontecem. Por isso ele diz mais à frente, no livro de Efésios, que nós precisamos do capacete da salvação. Porquê é que ele diz o capacete da salvação? Porque eu quero-te sugerir que o capacete da salvação é aquilo que vai proteger a tua identidade como pessoa. O mundo das ideias. Aquilo que tu pensas. Por isso precisas meter o capacete da salvação, porque isso tem a ver com a tua identidade em Cristo. Porque se tu não tens identidade em Cristo, podes viver como os gentios. Não há problema nenhum, entre aspas. Porque tu não tens essa referência. Então vives vivendo para ti mesmo, insensível aos outros. Podes. Agora um cristão pode viver assim. Eu quero te dizer pela palavra de Deus que não. Um verdadeiro filho de Deus tem que andar de forma digna da vocação a que foi chamado, porque é assim que ele começa este capítulo 4. Vive de acordo com aquilo que és. E não tentes ser uma coisa que não és. Por isso precisamos primeiro colocar o capacete da salvação, para proteger a nossa identidade, proteger aquilo que eu sou, sabendo quem eu sou e porque é que eu faço o que eu faço. Porque é que eu, na parte da manifestação do meu corpo, no mundo físico, eu me comporto como me comporto. É porque no mundo das ideias e no mundo espiritual já houve uma transformação. Porque eu sei quais são os meus valores e eu sei qual é a minha identidade. Eu sei que eu pertenço a Jesus, já não estou nas trevas, já estou na luz, já sou filho de Deus, e logo porque sou filho de Deus, eu tenho um determinado conjunto de valores que é diferente do mundo. Por isso Paulo diz aqui, antes eu como não cristão utilizava a mentira, agora como cristão eu tenho que andar na verdade. A primeira mentira que muitas vezes eu conto é a mim mesmo. Às vezes eu conto a mim mesmo que eu não presto. Não prestas para nada. Não és capaz de fazer nada de jeito. Ou, às vezes eu minto a mim mesmo pensando, ninguém me ajuda. Sou sozinho. Eu tenho que fazer tudo sozinho, porque se eu não fizer, mais ninguém cá em casa faz. Já contaste esta mentira a ti mesmo? E depois isto gera uma irritabilidade, porque tu estás sozinho a fazer tudo. Tu és único naquela circunstância. Ninguém te valoriza por quem tu és e por aquilo que tu fazes. E tu começas a acreditar nesta mentira. Por isso o apóstolo nos está a dizer, deixem a mentira de lado e comecem a falar a... Podes dizer aí ao teu vizinho do lado, assim, fala a verdade a ti mesmo. Podes dizer, se faz favor, só para te lembrares, fala a verdade a ti mesmo.
Fala a verdade a ti mesmo. Sabes, tu tens valor. Tu não és a única pessoa a fazer tudo lá em casa. Tu não és a única pessoa que está a trabalhar e os outros te desprezam. Isto é mentira. Não acredites nestas mentiras. Não digas mentiras a ti mesmo dizendo eu não presto para nada. Isto é mentira. Em nome de Jesus, cessa essas mentiras. Sabes onde é que elas acontecem? Por isso precisamos de mudar o nosso raciocínio. Aquele que está em Cristo é nova criatura, já não segue os mesmos pensamentos que o mundo segue, que é eu sou the special one, eu sou o único que faz tudo, ou então eu sou um lixo de tal maneira que não presto para nada. Isto é mentira. Tu não és o special one, nem és lixo. És outra coisa diferente. Entende quem tu és. Conhece-te a ti mesmo. É fundamental teres autoconhecimento. Mas fala a verdade a ti mesmo. E depois diz o texto ainda, fala a verdade com o teu próximo. Porque, irmãos, às vezes nós precisamos dizer uns aos outros, tu és especial. Porque muitos de nós vamos falando a mentira a nós próprios tantas vezes que nós acreditamos nessas mentiras e precisamos de ouvir alguém a dizer-nos, tu és especial. Deus te ama como tu és. Deus fez-te um filho seu. Podes dizer aí ao teu irmão já agora, tu és especial. Faz favor, ele precisa de ouvir isso. Digam uns aos outros a verdade, diz a palavra de Deus. Falem a verdade uns aos outros. Deus quer que tu sejas um filho seu. Podes dizer isso ao teu irmão, se faz favor. Deus quer que tu sejas um filho seu. Irmãos, nós precisamos abandonar mentiras. Mentiras em que nós acreditamos. E muitas vezes ficamos tão agarrados a elas, ficamos esmagados por essa mentira. E precisamos mudar a nossa maneira de encarar a vida, porque é assim que um filho de Deus o faz. Foi transformado por Deus, saiu das trevas para onde? Para a sombra? Para o lusco-fusco? Não, o Filho de Deus saiu das trevas para a luz, já não está mais em trevas. O Filho de Deus saiu do pecado, já não é mais pecador e agora é santo e justo. E nós precisamos mudar esta maneira de encarar a vida, porque é assim que a Bíblia nos diz. Precisamos falar a verdade. Precisamos dizer aquilo que Deus diz a nosso respeito. Eu sei, irmãos. Eu conheço-vos a vocês e conheço-me. Eu muitas vezes não ando da forma digna da vocação a que fui chamado. E é por isso que Paulo nos diz, andai. Voltem a pôr-se ao caminho. Façam aquilo que vocês sabem que têm de fazer. Porque este é o único espaço onde tu podes encontrar a verdadeira felicidade, o objetivo de Deus para ti, a paz de Deus que excede o entendimento, como ele diz aos Filipenses, capítulo 4. Pode inundar o nosso coração quando nós vivemos de acordo com os pensamentos de Deus. Irmãos, por isso falem a verdade uns aos outros. Fala a verdade a ti mesmo. Não te deixes enganar pelo inimigo que te quer conduzir a uma mentalidade de acordo com o mundo. Que valoriza as pessoas por aquilo que elas fazem e não por aquilo que elas são em Cristo Jesus. Valoriza as pessoas porque elas têm muito ou pouco dinheiro e não por quem elas são. O teu valor não tem a ver com a conta bancária, porque senão eu diria que se calhar 9 milhões de portugueses estavam mal, não é? Talvez haja ali 1 milhão que se safe, que tem contas bancárias mais recheadas, mas o nosso valor não tem a ver com o número os numerários das contas bancárias. O nosso valor não tem a ver com a posição social que tu desempenhas. Tu tens valor por quem tu és, independente da posição social que desempenhas. Porque é o valor que tu tens como pessoa, como alguém que foi criado à imagem e à semelhança de Cristo. Mesmo que a pessoa esteja desempregada, mesmo que não tenha dinheiro para ir a comer em qualquer outro sítio fora, ainda assim ela continua a ter dignidade e valor. Porque Deus a criou à sua imagem e à sua semelhança. Não te esqueças disso, não deixes que a mentira inunde a tua cabeça de forma a formatar-te e a levar-te para o lixo, a levar-te para as trevas. Então deixa-te transportar para o reino da luz. Mas tu agora podes perguntar, ok, eu tenho que começar a falar a verdade a mim mesmo, tenho que deixar a mentira, mas há coisas que ainda me irritam. Eu quero dizer que há coisas que irritam.
E é saudável ficar irritado. Já repararam neste versículo que vem a seguir, que diz: irritai-vos, ou irai-vos, mas. Tem um mas. Então a ira não é o problema. Não tem problema de te irritares. Não tem problema de tu ficares irado em algum momento. Não tem problema de tu te zangares com as coisas. O que tem problema é como é que tu lidas com a zanga, como é que tu lidas com a ira, o que é que tu vais fazer a seguir com isso. Portanto, não peques a seguir. O apóstolo Paulo aos Colossenses diz que nós podemos nos irar, mas deixar a Deus a oportunidade para depois Ele resolver o assunto. Não te compete a ti resolver o assunto, não te compete a ti fazer justiça, não te compete a ti vingar, diz Ele na sua palavra. E aqui a ideia de não pecarmos, não cairmos em pecado. Como é que nós caímos em pecado quando nos iramos? Primeiro, muitas vezes, avalia a tua ira. A tua ira é fundamentada, é realista, é verdade, a tua ira provém da verdade, ou a tua ira provém da mentira que tu foste dizendo a ti mesmo, de que ninguém te ajuda, ninguém te valoriza, ninguém quer saber de ti, e por isso tu foste alimentando ideias que são erradas, e por isso ficaste irritado. Se a ira provém daqui, eu quero dizer, volta àquilo que já aprendemos anteriormente, fala a verdade. Porque se tu começares a falar a verdade contigo próprio, vais ver que muitas coisas que tu te irritavas, deixaste de te irritar. Porque há muitas irritações que não têm fundamento, não são úteis sequer para ti. O nosso grupo da terça-feira tem uma expressão interessante que obviamente adotaram de outros grupos e utilizam a mesma expressão, dizendo muitas vezes nós estamos a dar maus dias a nós mesmos. Guardamos rancores, mágoas, amarguras em nós que nos levam a ficar irritados com as coisas, mas na realidade estamos a viver maus dias a nós próprios. Estava a ouvir uma história de alguém que estava a contar sobre o seu irmão. Ele chegou a casa, falou com o seu irmão, estava naquele dia muito zangado. E ele perguntou: mas porquê é que tu estás zangado? Hoje acordei assim, estou muito zangado. Então, mas porquê? É que aquele colega de trabalho fez-me uma coisa e eu continuo aqui a pensar nessa coisa. Ah, é? Então, mas não me resolveste? Há quanto tempo é que foi isso? Há 15 anos atrás. A pessoa nem está nem aí, a pessoa outra não se lembra de absolutamente, se calhar, de nada. E a pessoa está a dar maus dias a si mesma, amargurado com aquilo, irritado com aquilo, e remoia. Não se ponha o sol sobre a tua ira. Tens um problema por resolver, resolve o problema. Ultrapassa isso, vive a vida. Por isso é que muitos de nós não experimentamos a graça de Deus de uma forma plena, porque muitas vezes não estamos a largar a ira. Estamos a deixar que ela se ponha, e o sol se põe, a ira mantém-se, e ela se transforma em amargura, transforma-se em raiz da amargura, e ganha profundidade nas nossas relações, e depois somos pessoas amargas. Parece que o Weber Marques tem uma música, não é? Andaram a chupar limão. A pessoa parece que às vezes andam a chupar limão, sempre a cara fechada, sempre a cara trancada. Diz a de Abraham Lincoln que quando ele estava a escolher os seus ministros, a certa altura ele vira-se para o seu assessor e diz: aquele ali eu não quero. Então porquê, Sr. Presidente? É que eu não gosto da cara dele. O Sr. Presidente ele é um homem extremamente capaz, um homem bem formado, um homem com tantas referências, e o Sr. Presidente vai escolhê-lo porque não gosta da cara, e ele diz: um homem acima dos 40 anos é responsável pela cara que tem. Ele também não era lá muito bonito, não é? O Abraham Lincoln, não sei se... Irmãos, deixem de chupar limão. Sigam o conselho do grande poeta Weber Marques. Deixem de chupar limão. Quer dizer, isto tem tudo a ver com como é que nós lidamos com a ira. Estás a guardar amargura de quê? Resolve os teus problemas. Fala com quem tens que falar. Ganha coragem. Diz o que tens que dizer. Mas resolve o assunto. Por isso o texto bíblico não nos impede de nos irarmos. O texto bíblico impede-nos de andar amargurados com a vida. De andarmos a dar maus dias a nós mesmos, porque não é isto que Deus quer para nós. Isso é aqueles que não têm Cristo, que acham que se ficarem amargurados vão causar algum dano às pessoas. Aquele morreu para mim. Morreu? Mas continua a assustar o fantasma dele todas as noites. Não é? Deve ser por isso. Não dormes. Ficas com úlceras. Ficas angustiado com a vida. Irai-vos, mas não pequeis, não deixeis que o sol se coloque sobre a vossa ira. E é interessante como isto está ligado depois com o mundo espiritual. Não deis lugar ao diabo. Eu quero dizer que o diabo não anda aí em cada esquina, ele não tem demónios assim tantos para estar em cada esquina a atormentar. Ele simplesmente muitas vezes utiliza a tua carnalidade, os teus pensamentos, para te atormentar. E tu deixas.
Porque nós temos as ferramentas para nos libertarmos deste jugo. Cristo já venceu Satanás na cruz. Satanás está condenado, não há hipótese. E ele, com o Filho de Deus, então ainda pior. Quando um Filho de Deus tem uma vida sã, sabe as ferramentas que tem à sua disposição, ele pode orar e acaba ali. Eu costumo dizer que, como pastor, a área espiritual é difícil porque é sempre desconfortante quando nós nos confrontamos com entidades espirituais, mas é das coisas mais fáceis. Eu tenho mais facilidade em lidar com seres espirituais do que com pessoas psiquiatricamente desequilibradas. Porque pessoas com problemas psiquiátricos levam muitos meses, às vezes anos, a tentar ajudar aquela pessoa a ultrapassar ali um handicap. Com um problema de ordem espiritual, a gente chega lá, ora, pode levar 1 hora, ou 2, ou 3, ou uma semana de jejum, mas ao fim daqueles dias está resolvido, e resolvido de vez. Não volta para trás. Porque é espiritual. E o mundo espiritual está sujeito a Cristo. Por isso não deis lugar ao diabo, irmãos. E os cristãos muitas vezes dão lugar ao diabo. Dão lugar ao diabo não tendo uma vida em conformidade com aquilo que já são. Continuam a namorar com as trevas, continuam a pôr os pés nas trevas, continuam a ter atitudes que deveriam ter já sido transformadas e por isso, obviamente, continuam a ser atormentados. Não deis lugar ao diabo. O verso 28 diz: aquele que roubava, deixa esse comportamento. E aqui volta um paradigma. Nós na Escola Bíblica trabalhámos isto esta semana, este versículo, e é muito interessante. Se eu te perguntar, tu trabalhas para quê? Obviamente aqueles que estão na Escola Bíblica já sabem a resposta. Mas para que tu trabalhas? Eu diria que a maior parte de nós vai responder: eu trabalho para ganhar o meu sustento, certo? A maioria tem alguma sabedoria nisto, não é? Eu trabalho para poder ter o meu sustento, para poder ter as minhas coisinhas, para poder ter a minha autonomia, para poder fazer a minha vidinha. É curioso que o verso 28 não diz isso. O verso 28 diz-nos que nós devemos trabalhar para quê? Podem ler a vossa Bíblia, se faz favor, porque é o Senhor que está a falar contigo. O que é que Deus diz que é o trabalho para nós, cristãos? Precisamos mudar o paradigma. Precisamos mudar a maneira de pensar sobre o trabalho. Precisamos mudar a maneira até sobre como é que o nosso sustento nos chega. Porque muitos de nós acreditamos que somos nós que trazemos o sustento para casa. Quem é que te sustenta? O Senhor é o sustento da minha sorte, diz o salmista. Quem sustenta a tua vida? Percebes para que é que serve o trabalho? Alguém leu o versículo? Para que é que serve o trabalho? Para eu? Mas nós ainda não acreditamos nisto, não. Nós ainda acreditamos que se eu não trabalhar, o Senhor não vai sustentar. Irmãos, é o maior erro. O inimigo quer que nós acreditemos nisso. Que o nosso Deus nos abandonou à nossa sorte. Deus não se preocupa absolutamente nada contigo. Isto é das maiores mentiras que Satanás quer dizer aos seus filhos. E às vezes nós caímos nisto, pensando que é pelas obras que nós alcançamos algum mérito. Quando Paulo diz neste mesmo livro, no capítulo 2, verso 8 a 9 e 10, ele diz que é pela graça que nós somos salvos. Obviamente, a Bíblia também nos ensina que quem não trabalha, quem quer viver da preguiça, a Bíblia não faz apologia da preguiça, está bem? Em lado nenhum vão dizer: olha, o pastor disse que é para nós não trabalharmos porque Deus vai nos sustentar. Não foi isto que eu disse. A Bíblia em lado nenhum nos dá como elogio dizendo que é um dom espiritual a preguiça. A preguiça não é dom espiritual. A preguiça é malandragem, é pecado e Deus não aprova a preguiça. Mas obviamente quem trabalha afincadamente não fique com a ideia de que é pelo fruto do seu trabalho que ele tem o seu sustento. O seu sustento vem do Senhor. O meu sustento vem do Senhor. E o meu sustento serve para eu poder partilhar com os outros. Obviamente daqui surge uma pergunta imediata. Tens partilhado o teu sustento com os mais necessitados? Tens olhado para as pessoas que estão à tua volta e dizer: eu vou abençoar esta vida. Eu vou abençoar esta pessoa que está a precisar. Ela talvez não tem tanto como eu em termos materiais, mas eu vou abençoá-la. Talvez eu vou utilizar os meus recursos materiais para abençoar esta pessoa na sua alma. Porque se calhar ela precisa de um conselheiro, precisa de alguém que ande com ela. E talvez até nem tenha os recursos para pagar a alguém que a possa ajudar. E eu vou pagar então. Tenho recursos, vou pagar. Talvez eu tenha recursos e eu vou repartir com aqueles que estão carenciados espiritualmente e eu digo: não, eu quero que eles tenham a oportunidade de ouvir o Evangelho. E eu vou proporcionar que isso aconteça. Eu vou criar recursos, pagar para que haja recursos para que eles possam ouvir o Evangelho de uma forma mais adequada. Para que é que servem os teus recursos? Irmãos, eu espero que o Senhor te esteja a incomodar.
o Senhor esteja a falar contigo nesta manhã. Não há coisa mais triste do que nós termos a possibilidade de ter uma vida plena e andarmos a passar ao lado e acharmos que isso é normal. Cristãos que poderiam ter todas as condições para ser felizes, todas as condições para viver em paz, todas as condições para andar na luz, e continuam a namoriscar com as trevas. E obviamente lamentam-se que a sua vida não passa da cepa torta. É óbvio que não passa. Enquanto nós não fizermos a nossa parte, porque o que o texto está a dizer é que tu tens que deixar coisas e tens que abraçar outras coisas. Agora a minha pergunta é: o que é que tu tens que deixar e o que é que tu tens que abraçar para que a tua vida verdadeiramente mude, ganhe significado, ganhe propósito, te faça viver a vida de uma forma diferente daquilo que tens vivido até aqui. Verso 30: não entristeceis o Espírito de Deus, com o qual foste selados para o dia da redenção. E depois vem uma série de aspectos que já não temos muito tempo para entrar nelas, mas continuam a desafiar a uma mudança de atitude, uma mudança de comportamento. Toda a amargura, toda a cólera, toda a ira, toda a gritaria, toda a blasfémia, seja eliminado do vosso meio, bem como toda a maldade. O que é maldade? Maldade é eu suspeitar mal nas intenções do outro. E alguém fez-me uma coisa boa, alguém trouxe-me um copo de água porque eu estava com sede, e eu pensei, ele está a querer qualquer coisa. Há aqui qualquer coisa escondida atrás disso. Alguém pagou-me um almoço, eu não estou a sugerir nada a ninguém já agora. Alguém pagou-me um almoço, deve ser pela hora avançada. E eu penso, ele está a querer qualquer coisa de mim. Irmão, isto é maldade. Abandonem a maldade. Olhem para as coisas como elas são. Valorizem aquilo que estão a receber. Valorizem os atos dos outros. Há pessoas maldosas, sim, eu sei disso. Mas elas só são maldosas enquanto nós não percebemos que há maldade. Quando nós percebemos, eles são desmascarados. Cabe-nos a nós viver de uma forma não maldosa. E agirmos nós próprios de uma forma não maldosa. Quando fazemos as coisas, fazê-la com sinceridade no nosso coração, como para o Senhor e não para os homens. Não para que os outros vejam e nos glorifiquem, mas para que os outros glorifiquem a Deus naquilo que nós realizamos. Então não haja maldade nos nossos meios. E depois ele diz, pelo contrário, volta aqui a largar e abraçar. Largar e abraçar. Podes dizer comigo? Largar e abraçar. Já agora abraça aí o teu irmão do teu lado. Esta é uma das coisas que tu precisas abraçar. Está bem? Não empurres o irmão do outro lado do banco. Não é necessariamente assim. Não tens que empurrar o irmão que está ao teu lado. Largar e abraçar, irmão. Nós temos que ter esta dualidade na nossa vida. Largar coisas que não nos são saudáveis, abraçar aquilo que nos faz bem. Diz o verso 32. Pelo contrário, sede então bondosos, compassivos, uns para com os outros, perdoando-vos uns aos outros. E como? Aqui estabelece uma fasquia. Como Cristo nos perdoou. Irmãos, não é perdoar os outros como o pastor perdoa, porque o pastor também é falho, o pastor nem sempre chega lá. Não é perdoar os outros como o melhor irmão que eu conheço, talvez a Madre Teresa de Calcutá ou outra personagem qualquer da história da humanidade, que a gente diga São Francisco de Assis, ou sei lá, quem nós poderíamos dizer que é a pessoa mais fantástica que nós conhecemos como cristão. Nós podemos dizer, nem é aí a comparação. Não é com o bispo tal, com o pastor tal, com o... Não. O padrão é Cristo Jesus. Temos que perdoar como Cristo nos perdoou. Eu não sei se tu, ao leres estas duas últimas linhas, sentes que caminho eu ainda tenho que percorrer. Como eu ainda preciso de Jesus. Como eu ainda tenho falta de Cristo. Eu, quando vejo este padrão, irmãos, eu noto isso em mim. Ainda há tanto para fazer em mim. Eu costumo dizer, e é sincero, não é só coloquial, a diferença entre mim e muitos é que eu estou consciente da minha necessidade de Cristo. Eu sei que eu preciso. Precisas? Precisas de Jesus? Já és cristão?
Já mudaste a tua maneira de pensar, a tua maneira de abordar a vida. Os valores que norteiam as tuas decisões já foram transformados ou ainda são os mesmos? Volta à pergunta inicial. Se tu tivesses todos os recursos da terra, todo o tempo do mundo, pudesses viajar para onde tu quisesses, o que é que tu estarias a fazer? Isto provavelmente vai responder à tua questão. Sou ou não um cristão ainda? Estou no sítio que Deus quer que eu esteja ou não? Eu espero que tu não passes ao lado da tua própria vida. Temos uma vida só para viver. Convinha que nós vivêssemos cada dia aproveitando ao máximo daquilo que Deus tem para nós. Não há ninguém à face desta terra que esteja cá a mais. Deus não se enganou na sua economia. Deus não é um mau gestor de recursos e que Ele se esqueceu daqui de uns quantos. Aqueles não estão a fazer nada, mas eu vou deixá-los aí porque o céu está cheio. Tem fila de espera, portanto não há vagas no céu. Não é assim. Não estás cá a mais. Não passes ao lado da tua própria vida. Não dês maus dias a ti mesmo. Usa os recursos que Deus já te concedeu. Irmãos, há coisas que tu precisas largar. E há coisas que tu precisas abraçar. Então abraça com todo o teu coração. Porque é possível viver uma vida diferente daquela que tens vivido até aqui. Mesmo sendo cristão. Então, irmãos, para terminar este tempo, eu quero desafiar um tempo de oração. Quero-te colocar diante do Senhor. Eu quero desafiar. Se tu sentes que precisas largar coisas e abraçar outras, se tu sentes que precisas deixar de falar a mentira a ti mesmo, começar a falar a verdade a ti próprio, se tu sentes que precisas largar a amargura que tem inundado o teu coração, que te leva muitas vezes a ser irritadiço e estar irritado com a vida quando não deverias, ainda que a irritabilidade tem espaço quando ela é justa e é assente na verdade, mas tens pecado muitas vezes quando te irritas. Então, se sentes que há coisas que não estão no sítio, por amor de Jesus Cristo, aproveita esta oportunidade para te encontrares com Deus. Então eu quero-te propor um tempo de oração. Quero-te dar a oportunidade de te encontrares com Cristo esta manhã. E aqueles que desejam mudar a sua vida neste ano de 2018, que seja um marco para ti. Então eu quero-te convidar a vir aqui à frente para nós termos um tempo de oração em conjunto. Queremos nos edificar uns aos outros em amor. Queremos nos estimular uns aos outros. Precisamos de dizer uns aos outros: eu sou parte contigo neste corpo. Estamos nesta caminhada, não estamos sozinhos. Estamos nesta caminhada juntos. Então, se tu sentes que há mudanças que tu precisas fazer, eu convido-te a vir à frente para nós juntos orarmos. Clamarmos ao nosso bom Deus e dizer: Senhor, faz em nós o que só tu podes fazer. Faz em nós. Nós queremos desfrutar desta vida abundante que tu tens para nós. Queremos desfrutar desse objetivo que tu tens para cada um de nós. Mas faz-me, Senhor, reconhecer onde eu preciso mudar, onde eu preciso abandonar e o que eu preciso abraçar. Faz-me, ó Deus, começar a falar a verdade a mim mesmo a cada dia. Faz-me, ó Deus, trabalhar com uma perspectiva de auxiliar o próximo e não de satisfazer só as minhas necessidades e as minhas carências. Faz-me, ó Deus, ter sensibilidade para com as necessidades dos outros e não estar só focado naquilo que é os meus interesses. Faz-me, ó Deus, ser um cristão que representa a Cristo de uma forma completa e integral. Então, se é esse o teu desejo neste novo ano, vem até aqui, vamos orar juntos. Aqueles que quiserem livremente se levantar do seu lugar, estejam à vontade para nós podermos juntos orar ao Senhor.